Queridos, a ira é uma das emoções mais debilitantes que temos. Uma pessoa irada faz coisas que nunca faria em seu estado normal. A ira, ela emburrece o nosso comportamento. E a ira ainda tem um problema, ela é pública. Uma pessoa irada, ela tem dificuldade de não demonstrar sua ira. O seu semblante revela a ira, ainda que o seu discurso não reproduza a ira, ainda que os seus braços não reproduzam a ira, mas o seu próprio semblante não consegue esconder a ira. A ira é tão surpreendente que ela pode dominar até um homem notável, como Davi. Davi, um homem que, no nosso estudo anterior, ele estava perdoando Saul, teve a chance de tirar a vida de Saul e não tirou. Ele teve um domínio próprio, ele conseguiu dominar suas emoções, mas estamos hoje estudando o capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, e você vai ver que aquele homem que teve tanto domínio próprio, tanta generosidade, nesse momento aqui, ele perde o fio da meada, ele perde o controle. Por quê? Porque ele ficou irado. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 25. E nós vamos ler alguns versículos. Primeiro livro de Samuel, 25, diz assim: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher Abigail, mulher inteligente, bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável por estarmos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então ao servo de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água, e a carne do gado que abati, para meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm não sei lá de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: põem suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiro para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 200 vasilhas de couro cheia de vinho,
5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figo prensados, e carregou em jumentos, e disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo na sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem do deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi descendo depressa do jumento, prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. O que está acontecendo aqui? Saul é o rei de Israel. Ele não consegue dominar e dar proteção a tudo. Então, quem tem criações, quem tem cabras, quem tem ovelhas, muitas vezes é ameaçado por alguns grupos de ladrões, por alguns exércitos. Então era comum que uma pessoa que tinha muito rebanho tivesse os seus seguranças. E o Nabal é um homem rico, ele tem muitas cabras, ele tem muitas ovelhas. E os homens de Davi tinha 600 homens, davam proteção ao rebanho de Nabal. Aí, quando a gente tem uma criação de cabra, de ovelha, você tem a riqueza, porque as ovelhas vão reproduzindo, as cabras vão reproduzindo, então você tem mais animais. Então você tem para consumir o leite, você tem para consumir a carne, beleza. Mas só que a ovelha ainda tem mais um detalhe: a ovelha tem a lã. Então, na época da tosquia, é uma época do dividendo maior, é uma época da lucratividade maior. Por quê? Porque você tirava a lã da ovelha, vendia aquela lã toda, e aquilo era muito usado tanto para vestimenta quanto para cobertores e outras coisas, tá certo? E o animal permanece, você não matou o animal. Então era a época da grande lucratividade daqueles que cuidavam de animais. Então, o que era comum na época da tosquia, na época de tirar a lã dos animais, quem foram meus protetores? Eu vou dar alguma coisa para eles, eu vou de alguma maneira beneficiá-los, eu vou dar alguns animais para eles, eu vou dar comida para eles, eu vou dar grãos para eles. Não que não pudesse fazer ao longo do processo, mas a época da tosquia é uma época de distribuição de dividendos, é uma época de pagamentos, é uma época de favorecimento de quem me ajudou. E aí o Davi ficou sabendo que o Nabal estava fazendo a tosquia das ovelhas. Ele mandou uns funcionários dele lá e disse assim: cheguem lá e fala com os Nabal. Ô Nabal, tudo bom com o senhor? Parabéns pelo seu trabalho, Deus esteja com o senhor. Olha, nós fizemos a proteção do rebanho ao longo do tempo, os seus funcionários podem testificar isso. Então,
veja aí o que o Senhor pode nos mandar. Mande, Davi fala assim, mande o que o Senhor puder a esses homens e ao seu filho Davi. Olha como que Davi fala. Ele fala com tanta humildade que ele se chama de filho. E ao seu filho Davi. E aí os homens vão até Nabal e falam exatamente isso. E quando eles chegam em Nabal e falam isso, sabe qual é a resposta do Nabal? Quem é Davi na fila do pão? Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Eu vou tirar dos meus animais, da minha riqueza, para dar. Aí ele fala assim, para esses homens aí que eu não sei nem de onde vem, para esse bando de vagabundo, é ruim, hein? Vou dar é nada. Os homens escutam aquilo, ah é? Tá bom. Voltam para Davi e falam, Davi, opa, tiveram lá com Nabal? Tivemos. E aí, falaram com ele? Falamos. Ah é? Ele está mandando o quê? Não, ele te mandou uma resposta. Ah, ele mandou uma resposta? É. Deixa eu te contar com detalhe. Ele falou assim, quem é Davi na fila do pão? E falou mais isso, isso, isso e isso. O que aconteceu com um homem que poupou a vida de Saul tempos antes? A ira o tomou. Davi falou assim, como é que é? Aí ele falou isso. Aí ele não sabe quem é Davi não? Ele vai saber. Ele vai saber agora. Todo mundo pega a espada e bota aí pendura a espada do lado aí, vamos embora. Ele deixa 200 homens cuidando das coisas e sai com 400 homens. E sabe o que ele fala? Ele fala assim, Deus me puna até o final da manhã, se eu não acabar com todo o sexo masculino dos homens ligados a Nabal e da família dele. Davi ficou cego, amigo. A ira cegou. E ele falou, eu vou lá e vou acabar com ele e com todo mundo ao redor dele. Só vou poupar as mulheres. Enquanto Davi está vindo com os seus soldados, um funcionário do Nabal vai até a mulher do Nabal, que é uma mulher bonita e inteligente, chamada Abigail, e fala, dona Abigail, com licença, posso falar com a senhora? Pois não. Deixa eu te falar uma coisa, teu marido é maluco. Ele fala no texto, ele fala, teu marido é maluco. Os homens de Davi nos protegeram esse tempo todo. Ninguém pegou um animal da gente, ninguém nos roubou nada, nos trataram com total respeito, nunca exigiram nada. Agora, eles vieram até aqui, pediram a parte deles, e sabe o que teu marido fez, dona Abigail? Insultou a Davi e seus homens. Aí ele fala assim para Abigail, dona Abigail, nós estamos com risco de morte. A Abigail fala assim, não fala nada com Nabal, mas pega aí. Aí ela pega cabrito, ela pega bolo de passa, ela pega bolo de tâmara, ela pega um monte de comida, um monte de coisa, faz aquele farnelzão, e aí ela fala, vocês vão andando na frente que eu vou atrás. E eles vão, e no meio do caminho eles encontram Davi. Chega aquela comidaiada, Davi não entende nada, aí chega Abigail, se prostra diante de Davi, conversa com Davi, fala, olha, o meu marido é um insensato, ele não sabe reconhecer o que os outros fazem por nós, mas eu queria falar para o Senhor, desconsidera isso, não suje suas mãos de sangue por causa de um insensato. E Davi então acolhe o pedido dela e finalmente Davi não faz uma grande matança no momento de ira. Sabe, os nossos relacionamentos
são rompidos. E muitas vezes não é porque não tem sentimento. Os nossos relacionamentos são rompidos muitas vezes porque nós temos algumas atitudes que rompem os nossos relacionamentos, que fazem com que a ira tome os nossos relacionamentos, que fazem com que a imprudência tome os nossos relacionamentos. Muito casamento não precisava ter acabado, muito relacionamento de amizade não precisava ter acabado, muita sociedade não precisava ter acabado, mas nós não tivemos alguns cuidados mínimos para manter os relacionamentos. E por isso hoje eu quero responder: como não romper seus relacionamentos? Primeiro, nunca use do deboche como instrumento de argumentação. Nunca use do deboche como instrumento de argumentação. Às vezes você está discutindo com alguém, e aí você faz assim, né? E é nessa hora do né? É que tudo degringola. Dá uma olhada no versículo 10. No versículo 10, a gente vai ver o Nabal dizendo: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que é abatido dos meus tosqueadores e dá-los a esses homens que vêm não se sabe de onde? Davi tinha sido um general de Saul. Davi tinha sido esposo da filha de Saul, o rei. Quem é Davi? Quem é Davi? Ele foi extremamente jocoso, extremamente debochado. Agora eu te pergunto, deboche ajuda em que numa conversa? Quem melhora com o deboche? Quem muda de opinião por causa de um deboche? O funcionário do Nabal, no versículo 15, diz assim: ele cuidou da gente, o Davi e os seus homens, o tempo inteiro. Deixa eu te perguntar uma coisa, o Nabal não sabia disso não? O Nabal não sabia? Os seus funcionários todos sabem disso. Nenhum problema aconteceu, nenhuma invasão, nenhum roubo, e o Nabal não sabe disso. É um cínico, é um Nabal o animal, é um cara sem noção. Mas sabe, às vezes você também é assim, meio Nabal. Às vezes o marido chega em casa e fala: pô, estou cansado demais. Aí a mulher fala assim: está cansado, muito cansado, fica aqui com essas crianças aqui o dia inteiro para você ver o que é cansaço. Sim ou não? Às vezes a mulher fala assim: não, porque agora vou começar uma dieta aí, pô, eu quero ficar bem, quero ficar mais bonita. Aí o marido fala assim: a dieta, você, sim ou não? Sim ou não? Sem cutucar, sem cotovelada, cada um respondendo por si, cada um numa boa, amém? Gente, deboche, o deboche nunca mudou a atitude de ninguém para melhor, mas todo deboche muda a vida de alguém para pior. Todo deboche ativa algo ruim na gente. O deboche ativa o pior do outro. Cuidado com o deboche como instrumento de argumentação. Isso rompe relacionamento. Segundo lugar, seja realista com os fatos. Você não quer romper relacionamento? Seja realista com os fatos. Não forme opiniões por preconceito. Às vezes, nós rompemos relacionamentos, por quê? Porque nós julgamos as pessoas com preconceito e não pelos fatos. Eu vou explicar melhor, mas dá uma olhada aqui no que acontece no texto. No versículo 11, o Nabal vai falar assim: eu vou dividir minhas coisas e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde. Quem eram os homens que estavam com Davi? Homens desempregados, homens abandonados, homens endividados. Não eram homens da nobreza.
O que o Nabal está falando? Eu vou dividir as minhas coisas com esse bando de vagabundo, com esse bando de Zé Ruela, com esse bando de Zé Mané, sem eira nem beira. Ele é preconceituoso, sabe por quê? Porque esses homens que não tinham eira nem beira, esses homens endividados, nunca pegaram nenhum animal dele. Esses homens complexos, de famílias pobres, nunca desrespeitaram nenhum funcionário dele. Esses homens de vida difícil, nunca prejudicaram nada dele. Ou seja, ele avaliou as pessoas pela origem delas, pela vida familiar delas, pela história familiar delas, pela situação econômica delas, não avaliou a atitude delas, não avaliou a honestidade delas, a lealdade delas, o coração delas. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes uma esposa fala para o marido: não, você também vem de uma família de fracassado. E magoa, não magoa? Família de fracassado, é ou não é? Tira você do sério. Quer dizer então que você está me julgando agora porque minha família tem um monte de fracasso? E a minha família é a única que tem fracasso, a tua não tem nenhum. Entendeu a argumentação? Se concentre nos fatos e não nos preconceitos. Ah, como eu poderia esperar que o nosso casamento vingasse se na sua família ninguém ficar casado? O que tem uma coisa com a outra? Nós estamos tratando do nosso casamento ou da vida da minha prima, do meu primo, do meu tio, do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, quem está entendendo? Se a carapuça está servindo, dá um glória a Deus para dentro, glória a Deus, é comigo, a mensagem hoje é minha, tá certo? Dá um glória a Deus para dentro, porque você está rompendo um relacionamento desnecessariamente. Por quê? Porque você muitas vezes está formando opiniões de preconceito. O caráter não tem a ver com a cor, se é branco, se é negro, se é mameluco, não tem a ver se é pobre, se é rico, não tem a ver se é de igreja, se não frequenta igreja. Caráter, infelizmente, está faltando em muita gente, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito. Julga as pessoas pelo fato, não tenha preconceito, porque a história, pelo que já fez. Sabe, tem gente que cometeu um erro 20 anos atrás, até hoje tem que ouvir pela cara da família: mas você fez isso, né? Nunca há uma absolvição. Quantos casamentos que estão debaixo de uma palavra maldita que foi pronunciada lá atrás? Hoje eu conversei com um casal e eles estavam me contando que uma pessoa lá atrás falou assim: não tem como dar certo o casamento de vocês. Cara, uma palavra maldita. 10 anos depois, aquela palavra está lá. E hoje eu orei com esse casal, quebrando essa palavra. Quebrando. Dizendo: olha, vocês nunca foram tudo que podem ser um para o outro, porque essa palavra continuou com vocês. Palavras assim geram crenças. Você sabe o que é uma crença? Eu vou te falar, na tua mente, você estabelece crenças. E você pode ter a seguinte crença: eu quero passar pela orla do Rio de Janeiro. São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana. Ou eu posso passar pelo meio de um lugar de conflito de duas comunidades e tendo tiro na mesma hora. A crença é o caminho que você faz para chegar onde você quer chegar. Por que você reage sempre da mesma maneira em certas situações? Porque para certas situações a sua crença se resolve assim. Por que você fala sempre a mesma coisa em certos ambientes? Porque para certos ambientes a sua resposta é sempre a mesma. Então eu tenho que criar novas crenças e dizer: não, você é feliz, você uma pessoa fera, campeã, você um bom aluno, você o melhor empreendedor, você o marido do sonho de qualquer mulher, você é a mulher do sonho de qualquer marido. Crie uma crença nova, estabeleça para você um novo pensamento e passe por esse caminho, passa pela orla.
e não pelo meio do tiroteio. Escolha um caminho melhor. Mas muitas vezes nós estamos sendo preconceituosos. Por quê? Porque alguém colocou uma crença preconceituosa sobre nós e nós estamos vivendo aquilo. Terceiro lugar, se você não quer romper relacionamentos, aprenda a ouvir. Qualquer pessoa tem algo a ensinar. No versículo 17, foi falar com Abigail. Quem? Um funcionário, um homem simples, não tinha faculdade, não tinha pós-graduação, não tinha nenhuma formação em inteligência emocional, mas foi falar com a mulher e falou assim: deixa eu falar uma coisa para a senhora, só está tranquila aí, né? Não era para estar não. Por quê? Porque nós vamos morrer. Porque o teu marido, esse insensato, ele insultou homens bons que cuidaram da gente, que protegeram a gente, e nós estamos correndo risco. Um homem simples percebeu o que ninguém percebeu. O dono da fazenda, o milionário, o Zé Ruela do Nabal, estava tranquilo. Quando a Abigail volta e vai falar com ele, sabe como que ele está? Bêbado, tomando vinho. Ele está comemorando, não sabe que vai morrer. O Davi está vindo para matá-lo e ele está, chapando. É o que o texto diz. Eu não li o texto todo não. Depois você lê de novo em casa. Ele está chapando na véspera da morte. Tem gente aí que está celebrando e não sabe que está para morrer. Está para morrer um casamento, um relacionamento, está para morrer uma paz interior, está para morrer uma estabilidade financeira, alguma coisa está morrendo, e você está celebrando, sem se dar conta do que está acontecendo. Gente, aprenda a ouvir. Aí olha o que ele fala no versículo 17: não há quem lhe possa falar. Sabe o que ele está falando do Nabal? Que o Nabal é o tudólogo, ele sabe de tudo. Aí ele fala para Dona Abigail, não fui falar com o Nabal, porque não adianta, ele não ouve ninguém. Ele acha que ele sabe de tudo. Ele sabe de carnaval, de funk, de roupa nova, de Roberto Carlos, ele sabe de tudo. Ele sabe de Elon Musk, ele sabe de satélite, ele sabe de comida, ele sabe tudo. Ele é o tudólogo. Olha, não há quem possa falar para ele, ele não ouve ninguém. Deixa eu falar uma coisa: quando você se torna uma pessoa arrogante, que você acha que sabe de tudo, as pessoas passam a não querer mais conversar com você. As pessoas desistem de te dar opinião. As pessoas desistem de te dar conselho. As pessoas vão deixar você se lascar sozinho. Infelizmente, ao invés de estar arrependido do que ele falou para os homens de Davi, no versículo 36 diz que ele estava alegre, celebrando. Tem gente que você está falando para ele uma frase, ele completa a tua frase. Ele não tem a paciência de ouvir você terminar uma frase. Tem gente que você está dando uma opinião, no meio da sua introdução, você nem terminou sua opinião, ele já está retrucando você. Tem gente que você está começando a dar uma opinião, ele fala assim para você: já entendi, já entendi. Você falou uma frase, você ia falar 20, ele já entendeu. É uma capacidade absurda. Gente assim destrói relacionamento, porque quem quer relacionamento com a pessoa altiva, arrogante, que não sabe ouvir? Não quer romper relacionamento? Aprenda a ouvir. Em quarto lugar, não quer romper relacionamento? Faça uma varredura na sua vida constantemente, para descobrir se não está sendo ingrato com alguém. Faça uma varredura na sua vida constantemente, para descobrir se não está sendo ingrato com alguém. Gente, olha o que o Davi vai falar mais à frente. O Davi, no versículo 21, vai dizer assim: ele está pagando o meu bem com o mal. O que o Davi está falando? Eu protegi o rebanho dele,
fiz de tudo por ele e agora o cara me pergunta quem é Davi. E me dá um dane-se. O Davi está falando, sabe o quê? Esse cara é ingrato. E porque ele é ingrato, ele vai morrer. Ingratidão gera ira, sim ou não? Ingratidão ativa a ira. Às vezes, a gente vai ficar irado, depois a gente respira e passa. Mas na hora que você vê uma atitude de ingratidão, gente que você ajudou, que você estendeu a mão, que você apoiou, fazendo certas coisas com você, gera em você o quê? Gera ira. Ira. Até um cachorro faz festa para quem dá comida para ele. Eu chego em casa, a minha cachorrinha, ela está velha já, ela só fica na cama, ela fica na caminha direto. Ela é carro elétrico, tem que dar carga o tempo inteiro, fica dando carga lá na caminha dela. Levanta, dá um rolezinho rapidinho, faz uma besteira, um cocôzinho ali, pá, tal, pá, e volta para a cama. Mas quando eu entro em casa, 99% das vezes, ela levanta. Ela levanta, dá uma banadinha no rabo e vem no meu pé. Por quê? Porque eu sou o que mais lembra de dar comida sem ser ração para ela. Comidinha, comida de gente. Um arrozinho com batatinha, com franguinho desfiado. Vê se ela vai fazer festa para quem só dá ração ou para quem não dá nada. Até o cachorro, cara, sabe reconhecer quem faz o bem para ele. Eu tinha um cachorro, chamava Nick, boxe com pastor alemão, um bichão bonitão. Às vezes eu fingia assim, ó, que eu estava chorando, o Nick vinha e enfiava aquele cabeção, furando aqui para tentar me lamber a cara. Mas teve um dia que eu cheguei em casa, estava meio chateado com uma situação, e a garagem era embaixo da casa, então eu desci com o carro, embaixo da casa, parei o carro, e aí abri a porta assim, e ainda demorei assim para sair do carro, meio chateado. Daqui a pouco aparece o Nick, com aquele cabeção, para tentar me lamber a cara. Até o cachorro é grato e quer animar e quer ajudar quem faz o bem para ele. Às vezes, a gente é pior que cachorro. Desculpa falar, mas às vezes sua atitude não é digna de um cachorro. De tanta ingratidão que você tem com quem te estende a mão. Faz uma varredura. Quem te ajuda nesse negócio seu? Quem te ajuda naquele departamento que você tem que resolver coisas toda hora? Quem te ajudou naquele lugar que você fez um tratamento médico, várias vezes te quebrou o galho? E vou te falar mais, aprenda mais uma linguagem. Tem a linguagem verbal, muito obrigado, gratidão. E tem uma linguagem chamada presente. Saiba presentear. Às vezes, um presente simples, mas demonstra algo além do que poucas palavras. Um presente que você leva para uma pessoa dessa, que te fez tão bem lá, demonstra assim, cara, eu lembrei de você, fui na loja, comprei esse negocinho aqui, porque você é importante para mim. Você precisa entender o valor da gratidão, senão você vai romper seus relacionamentos. Em quinto e último lugar, para não romper seus relacionamentos, vigie sua forma de falar com as pessoas. O texto diz, no versículo 3, assim: seu marido, Nabal, descendente de Calebe, era rude e mau. Aqui nós temos duas informações importantes. O Nabal era descendente de quem? Calebe, é de família boa. Tem gente grossa de família educada. Tem gente mal educada de família educada. Tem gente desrespeitosa de família respeitosa. Tem gente agressiva de família pacífica.
Tem gente irresponsável de família responsável. Ele é de uma família maravilhosa, ele é de origem de Caleb. Caleb e Josué, os caras que herdaram a terra prometida, amigo. Os caras que acreditaram na terra prometida. Mas ele é um insensato. E diz o texto que ele é duro, que ele é maligno. O texto no hebraico significa inflexível, obstinado, beligerante. Ou seja, briga por tudo. Ei, você que não leva um desaforinho para casa, que tudo que ouve rebate na hora, que escreveu, não leu, o pau comeu. Você é um infeliz e não sabe. Você está doido. Você quer ganhar toda a discussão, você vai perder sua vida, vai perder seu coração, você vai perder sua paz. Pastor, eu que eu não vou ficar no desaforo. Que fica no desaforo? Fala, olha, eu não concordo com a disso. Pronto. Falar a mesma coisa, eu não concordo com a disso 20 vezes, se desgastar, levantar os ânimos, deixar grosseria, para quê? Você já deu o seu recado, fica com o recado aí. Não quer levar o meu recado? Dane-se você. Eu vou ser feliz, não vou perder minha paz com você não, e não vou parar de amar você também não, e não vou te odiar também não. E para eu não te odiar, já estou parando por aqui a conversa. Ô fulano, estou orando por você, Deus te abençoe. Nós precisamos ter um pouco mais de inteligência. Vigie a sua forma de falar. Agora tem um detalhe importante aqui. O que será que gerou isso nele? Será que foi a riqueza? Será que o Nabal era um cara legal, maneiro, educado? Será que a X20 que ele comprou, que fez isso com ele? Será que a Ferrari 50 mil fez isso com ele? Será que foi o condomínio que ele foi morar? Será que foi as garrafas de vinho cara que ele colocou na adega? O que fez isso com ele? O texto não diz, mas algumas pessoas, eu morava lá em tal lugar, agora eu moro no condomínio tal da Barra, e você acha que você é alguma coisa. Você ainda não entendeu o dia de amanhã. Você não entendeu que tudo é passageiro e que a gente não tem domínio de nada. Queridos, se você tiver muito dinheiro, não tiver saúde, vai fazer o que com esse dinheiro todo? Se você tiver dinheiro, mas se você não tiver paz no coração, uma depressão te pega, acaba com você. Ei, vamos parar com isso. Tem muita gente rompendo o relacionamento. Por quê? Porque não sabe falar. Às vezes você acha que o filho do desembargador, o filho do empresário, é um ótimo partido para sua filha. Às vezes você acha que a filha do não sei quem, de um homem famoso, vai ser um ótimo esposo para o seu filho. Que tolice. Às vezes esse menino vai ser uma porcaria, essa menina vai ser uma porcaria, porque não sabe falar, não sabe tratar, não sabe perdoar, não sabe amar. Tá, o que eu faço? Olha, avalie como vai falar. Existem 1001 maneiras de falar a mesma coisa. Nós temos que falar tudo, temos que ser verdadeiro, mas temos que escolher palavras e o jeito de falar. Escolha as palavras, pense em como vai falar. Tá bom, pastor, já sei como não romper relacionamento, mas meu relacionamento está rompido, meu casamento a gente está rompido, a gente mora na mesma casa, mas é um problema. Meu relacionamento com meu filho está rompido, meu relacionamento com meu sócio está rompido, meu relacionamento com um amigo meu está rompido. Como restabelecer relacionamento? Aí nós precisamos da professora Abigail, porque a Abigail restaurou um relacionamento que estava rompido e que ia gerar morte. A Abigail solucionou um problema. E qual foi a estratégia de Abigail? Se você quer restaurar relacionamento, primeiro, prepare o ambiente para conversas difíceis. No versículo 19 diz que Abigail mandou um banquete para Davi, preparou uma boa comida, o cheirinho
do carneiro vem no ambiente, os bolos de uva, o cheirinho no ambiente, o Davi já salivou. Aí ela chega e se prostra diante do Davi e fala com ele: Davi, segura a onda aí, não mata ninguém não. Se seu cônjuge está com fome de sexo, de carinho, de atenção, de respeito, vai ficar difícil conversar. Se o seu sócio está com fome de respeito, vai ficar difícil conversar. Se o seu amigo está com fome de lealdade, que você foi desleal, vai ficar difícil conversar. Você precisa tratar isso. Você precisa ter sabedoria para isso. Segundo lugar, se você quer restabelecer relacionamentos rompidos, ainda que tenha qualquer argumento, comece por uma atitude de humildade. Aí eu tenho meus argumentos. Ah, é? Mas começa humilde. Começa como se não tivesse argumento nenhum. Sabe o que ela fez? Ela se prostrou, diz o versículo 23, se prostrou sob os pés de Davi. Ela se prostrou. Depois de se prostrar, ela diz assim: Davi, deixa eu falar um negócio aqui. Às vezes você tem argumentos e você quer partir para o confronto e explicar seus argumentos, e você não demonstrou uma coisa primeiro: humildade. Você não falou para o outro: olha, eu entendo o seu ponto de vista, interessante. Olha, não, faz sentido você pensar assim. Eu acho que existem várias formas de pensar isso, e a sua é mais uma forma de pensar. Mas assim, posso fazer só uma observação? Olha a humildade. Posso colocar só o que eu acho também, que eu acho que a gente pode somar com o que você pensa, a gente tentar pensar melhor? Quem está entendendo? Quem está entendendo? É assim que se argumenta para restaurar relacionamento. Nós temos que ter o quê? Humildade. Não é com arrogância, não é vindo de você, só podia ouvir isso mesmo. Nunca imaginei que você ia pensar diferente, né? Esse tipo de postura é uma postura arrogante, que vai afastando o outro, vira uma disputa de ego. Quem está entendendo? Então, ela se prostrou. Ela chama ele de Senhor 8 vezes, e ela se chama de serva 6 vezes. Sabedoria. Sabedoria. Ela exalta Davi, ela se humilha, senão o Davi nem vai ouvir. Quem entendeu? Mas eu vou falar com meu filho, você pode se humilhar. Vou falar com meu pai, você pode se humilhar. Vou falar com a minha avó, pode se humilhar. Com um amigo, pode se humilhar. Com a namorada, com o namorado, pode se humilhar. Comece com humildade, se você não quer romper relacionamento. Em terceiro lugar, se você quer restaurar relacionamento, peça perdão do que fez e do que acham que você fez. Peça perdão do que fez e do que acham que você fez. Pastor, eu não vou pedir perdão porque eu não fiz nada. Esse é o problema. Às vezes você tem que pedir perdão do que você fez, e às vezes do que acham que você fez. Olha, fulano, o que eu disse te deu esse sentimento? Poxa, te deixou desse jeito? Cara, não era meu objetivo. Eu não imaginei que essa frase que eu disse daria em você esse sentimento. Cara, não era o meu objetivo, então eu te peço perdão, que eu coloquei as minhas palavras talvez de uma maneira equivocada. Alguma coisa que eu falei não foi bem colocada, então eu te peço perdão. Agora, a pior coisa do mundo é você falar assim: se eu te fiz alguma coisa, eu peço perdão. Se eu te fiz, o se eu te fiz é uma declaração assim: larga de ser besta, não fiz porcaria nenhuma, pô. E tu ainda fica com palhaçada. Então é melhor você dizer: olha, eu acabei te fazendo alguma coisa sem intenção. Quando eu falei aquilo, meu objetivo era falar outra coisa, mas eu acho que eu escolhi mal as palavras e te magoou, te peço perdão. Acabou, acabou. É muito mais sábio. Às vezes eu estou falando com um funcionário, alguém que presta serviço para a igreja, aí, cara, mas isso está errado. Não, pastor, mas, cara,
quando a coisa está totalmente errada, e a pessoa fica tentando explicar o não explicável, gente, tira a gente do sério. É mais fácil falar assim, pô, pastor, é mesmo, vacilei. Foi mal. Como é que eu posso melhorar isso aí? Pronto, acabou. Pô, humildade, ainda quer recomeçar, ainda quer fazer certo agora, vamos embora. Tem muito problema, tem muito rompimento que acontece, porque a gente não tem habilidade para pedir perdão do que fez e do que acham que a gente fez. Em quarto lugar, para restaurar relacionamento, prepare uma argumentação inteligente para abordar conflitos. Prepare uma argumentação inteligente para abordar conflitos. Como assim, pastor? Ela chegou para o Davi, e se você ler o versículo 30 e 31, olha o que ela vai falar para o Davi. Ela fala uma coisa incrível. Ela diz assim: quando o Senhor tiver feito o meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Olha o que ela fala para Davi: Davi, o Nabal é um insensato, e você é um futuro rei. Você não pode se tornar rei com as mãos cheias de sangue por causa de um insensato. Você é maior que isso, Davi. Você é grande, Davi. Deus te separou para uma tarefa grande. Você vai sujar as mãos de sangue por causa de uma atitude impensada de um insensato? Ei, Davi, você é maior que isso. Como é que ele vai matar alguém agora? Como? Olha a argumentação dessa mulher inteligente. Planeje as conversas. Pensa no que vai dizer, pensa no que o outro vai dizer, pensa no que o outro vai responder, pensa em como você vai responder ao que o outro vai responder. Planeje conversas difíceis, para que você não fale uma coisa fora do eixo e gere um rompimento de um relacionamento, ou uma impossibilidade de restauração de um relacionamento. Em quinto e último lugar, para restaurar relacionamento, aprenda a deixar Deus tratar as pessoas do jeito dele. No versículo 39, diz assim: quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Quando Abigail voltou com o perdão de Davi, ela chamou Nabal, ele bêbado. Aí ela fala com ele assim: Nabal, deixa eu te falar uma coisa, tu ia morrer hoje. Como assim? O Davi estava vindo com 400 homens, todo ser masculino aqui ia morrer, você ia ser o primeiro. Ele dá um piripaque, e ele fica no piripaque, e 10 dias depois o Nabal morre. Ou seja, deixa na mão de Deus. Se Deus tiver que matar alguma coisa, tiver que fazer alguma coisa, deixa na mão de Deus. Não é você que tem que fazer justiça, não. O Nabal morreu. Quando o Nabal morreu, alguém foi avisar o Davi: Davi, o Nabal morreu. O Davi fala assim: Deus agiu, não fui eu. Deixa eu te falar, vai lá e manda um recado para aquela mulher bonita e inteligente. Pergunta a ela se ela não quer ser minha esposa. Eles vão ter Abigail e fala: Abigail, Davi queria casar com você. Ela vem e se torna esposa do futuro rei. Algumas lições finais. É preciso sabedoria para enfrentar os conflitos da vida, senão a gente vai agir no impulso. Davi perdoou Saul dias antes e não tirou a vida dele, mas agora ia matar um monte de gente inocente. Segundo, não relaxe ao vencer uma batalha. Amanhã pode vir outra que exigirá autocontrole. Davi venceu a batalha contra o seu coração em relação a Saul, mas agora o seu coração lhe traiu e ele quer matar Nabal e seus homens.
Terceiro, quando não houver o que fazer, espere. Davi recebeu uma palavra que lhe provocou ira, e ele quis agir debaixo da ira. Ele não parou para pensar, racionalizar e depois decidiu o que fazer. Cuidado com respostas no seu ímpeto de momento. Em quarto e último lugar, uma pessoa cheia de Deus evita conflitos, e quando os enfrenta, tem muito mais recursos para resolvê-los. Uma pessoa cheia de Deus evita conflitos, e quando eles aparecem, tem muito mais recursos para enfrentá-los. Em 2021, eu fiz um exame e descobri que estava com um tumor maligno no meu rim direito. Fiz uma cirurgia, removi e fiquei curado. Mas no dia 11 de abril agora, eu fiz um exame e levei para o médico. E o médico olhou e percebeu que tinha nódulos em minhas duas suprarrenais. São duas glândulas que ficam sobre os meus rins. E então, eu recebo uma notícia que ninguém gostaria de receber. Eu não sei se é maligno, se é benigno, só vou saber no dia da cirurgia. E essa cirurgia está marcada para o dia 1º de maio. Então, no dia 1º de maio, eu corro o risco de perder minhas duas suprarrenais, e aí vou ter que tomar medicação para regular os hormônios o resto da vida. É assim a vida. Os dias difíceis vêm para os bons e os maus, para os que têm temor e os que não têm temor. Mas qual é a diferença? A diferença é a atitude que você tem diante dos conflitos da vida. A diferença é em quem você confia na hora dos conflitos da vida. A diferença é a sua postura de fé diante dos conflitos da vida. Ah, por que acontece com o pastor? Tem um cara que é assassino e está com maior saúde. A diferença não é o problema que eu enfrento ou não enfrento. A diferença é como eu vou reagir aos problemas que a vida me traz. A diferença é o tanto que o meu joelho vai ficar diante do Senhor e o tanto que as intercessões daqueles que me amam chegarão ao altar do Senhor para que a vitória aconteça e uma história nova seja escrita. É assim a vida. Nós não podemos amar essa vida achando que aqui vai ser só vitória e só vitória. A vida não é assim. Até para a gente não amar esse mundo mais do que a Deus. Até para a gente não querer mais esse mundo do que o céu. Então, quando a gente está cheio de Deus, seja conflito de relacionamento ou conflitos da nossa vida, qualquer que seja, nós estamos muito mais preparados se nós estamos cheios de Deus. E agora é a hora de eu me encher de Deus. E sabe o que eu peço a Deus? Que a minha dor signifique você orar mais. Sabe o que eu peço a Deus? Que a minha dor signifique você alinhar sua vida com Deus. Peço a Deus que a minha dor signifique você restaurar seu casamento, sua casa, sua família. Você não terminar relacionamentos importantes por causa de bobeira, porque a vida é incerta e a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não quero para ninguém o que eu passei nessa consulta, de chegar e entregar um relatório. Eu não li o relatório. Já tinha 3 anos. Todo 6 meses eu entregava o relatório. Ah, está tudo bem, ia embora. Está tudo bem, ia embora. Pegou o telefone e ligou para alguém. Pronto, falei, caramba, deu ruim. Deu ruim. E eu já estava meio mexido assim. Para falar a verdade, a vez mais intranquila que eu fui para esse check-up foi essa. Mas eu não li o relatório, mas eu tinha uma coisa errada. Já estava sentindo alguma coisa.
Eu tenho certeza que o Espírito Santo comunica com a gente certos momentos ruins quando eles estão para chegar. Ele já vai tratando a gente, porque eu já imaginava alguma coisa. E quando ele pegou o telefone e foi ligar, falei, não é para pedir um cafezinho. Vai ligar para alguém porque deu ruim. Não deu outra. Então, gente, o que eu tenho que fazer agora? Confiar no Senhor. O que eu tenho que fazer agora? Clamar ao Senhor. O que eu espero de você? Que você seja mais crente, mais espiritual, que você seja homem de Deus e não um homem qualquer, que você seja uma mulher de Deus e não uma mulher qualquer, e que a tua santificação, a tua vida em Deus, também leve o meu nome a Deus na tua oração. E nós vamos vencer mais essa, e nós vamos superar mais uma. Amém? Nenhum profeta quer receber no corpo uma lição para o seu povo. Nenhum profeta. Porque o profeta também é homem. Mas às vezes Deus faz assim. Lembra Oséias? Foi casado com uma prostituta. Gomer o traía. E as pessoas falavam assim para ele: Oséias, não vai largar essa mulher não? Ela é uma mulher que te trai. Ele fala assim: Deus não permitiu. Mas como que não? Não permitiu porque ela representa na minha vida o que vocês representam para Deus. Ele não desistiu de vocês, mesmo vocês traindo ele todo dia. A vida do profeta era a realidade do povo. Então que as minhas dores e a minha vitória sobre as minhas dores signifique na sua vida vitória sobre as suas dores. E que a minha luta nesse momento signifique na sua vida uma luta nova, um desejo de viver para Deus como você nunca viveu. Tem muita gente que é amigo seu, que fala de Deus, que fala bonito, mas não é uma pessoa de Deus, não tem aliança, vive da sua maneira, faz o que tem que fazer, para ganhar dinheiro, vai em qualquer lugar e faz qualquer coisa, mas Deus, e você anda com essa pessoa achando que o evangelho é light, achando que o evangelho é fit, achando que o evangelho a gente vive do jeito que a gente quiser, e Deus vai abençoar e ponto final. Não é assim. Deus é o Senhor, e Ele tem que ser adorado, e a sua adoração não é o que você canta no domingo, a sua adoração é a santidade que você vive na segunda. A sua adoração é o temor diante da Escritura que você tem na segunda, é a paixão pela Escritura na segunda, não é uma música bonitinha que você canta decorada e se emociona no domingo, não é. Eu rogo a Deus que o deserto que estou vivendo signifique na vida de todos nós aqui um novo tempo de oásis, um novo tempo de esperança, um novo tempo de milagres, um novo tempo de comunhão, um novo tempo de salvação. Queria que você curvasse a sua cabeça, queria orar com você. Santo Deus, muito obrigado pelas lições da Tua Palavra, para que a gente trate os nossos relacionamentos. E nós queremos Te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, diante não apenas dos conflitos de relacionamento, mas dos conflitos da vida como um todo. Promove santidade nessa igreja, Deus. Promove amor ao Senhor nessa igreja. Promove compromisso com o Senhor nessa igreja. Restaura casamentos, relacionamentos de pais e filhos.
que haja aliança contigo de verdade na vida desse povo, que eles cresçam, multipliquem, ganhem dinheiro, prosperem, mas que mais que tudo, que prosperem na santidade, no coração, na intimidade com o Senhor, na paixão pela Tua palavra. Leva-nos desse culto para viver a melhor fase da nossa vida, enche-nos com a Tua glória, reveste-nos com o Teu poder, e restaura tudo que está ao nosso entorno, em especial nossos relacionamentos. Nós acreditamos nisso, e eu também te peço, ó Deus, a minha cura completa, pelo nome de Jesus, amém.